transformação. Comece essa transformação em você. pos.fumep.edu.br. Conheça um dos diversos cursos. Gostou de algum? Clique em Saiba Mais para mais informações. Em matrículas, clique Matrícula Pós-Graduação. Você encontrará o edital e também o botão Inscreva-se. Agora que você viu como é simples, comece dando o passo para a grande mudança na sua vida. Salve, salve comunidade! Boa noite! Estou muito feliz aqui em dar continuidade ao nosso trabalho, né? Estamos aí na semana da pós-graduação aqui EP Fumep. Já estamos começando aí o segundo dia e hoje tem uma dupla muito especial, gente. Ó, nós vamos trabalhar um tema que eu considero um dos mais importantes para a vida e para as empresas, tá? Vai ser a excelência nos processos, a base universal para qualquer momento. E vamos contar aqui com a presença de duas pessoas muito especiais, que é o Luiz Rocha e o Ivan Malísia. Antes deles começarem, eu gostaria de informar que estamos com as matrículas abertas. É só acessar o nosso site pos.fumep.edu.br e fazer a sua inscrição. Também nós vamos disponibilizar certificados para aqueles que estão aqui nos acompanhando. Vai ser disponibilizado um link. Se você já se inscreveu, é só clicar no link de confirmar. Mas se você ainda não se inscreveu, tranquilo. Vai lá, faz sua inscrição, que a nossa equipe vai te mandar o certificado aí de você ter assistido essa live. E eu recomendo que fique até o final, porque vai ser sensacional. É muita coisa boa que vai acontecer aqui. Eu aproveito e convido aí para quem está nos assistindo, mandar aí uma mensagem para quem vocês conhecem que é relevante essa palestra, para virem fazer parte aqui desse aprendizado que vai ser muito bom. Então, vou dar agora a voz para uma pessoa chamada Luiz Rocha. Ele é muito bom no que faz e eu vou deixar contigo aí, Luiz. Agora é com você. Liderado pelo professor Antônio Carlos Juliani. Só acho que, se eu puder começar, cortou um pouquinho o seu áudio. Acho que foi a conexão aqui. Ok. Agora estou ouvindo. Eu gostaria de parabenizar a FUMEP pela importante iniciativa aí, pela liderança do professor Antônio Carlos Juliani. Agradecer especialmente ao Felipe, ao Evandro, que nos ajudou a montar todo esse esquema aqui, né? E a colega Ivan aí pela disponibilidade e participação. Com certeza vocês vão gostar bastante da experiência e dos conceitos, das informações que o Ivan também vai trazer. Bom, o desafio foi grande quando eu fui contatado e me pediram para falar sobre gestão de projetos, qualidade e produtividade, manutenção e saúde. Pensei, meu Deus, eu vou falar sobre tudo isso, como é que eu vou... Que mera é essa? Que ideia é essa, né? E aí eu lembrei do nosso bom, né, e comum processo, né? Todos esses assuntos, todas as áreas têm processos. São diferentes, alguns são comuns, mas todos têm processos. Agora, falar simplesmente sobre processo não teria graça, não é? A contribuição, então, é falar sobre excelência nos processos, que seja uma forma de nós podermos olhar para dentro de cada atividade que nós temos, desde casa até o trabalho, a parte acadêmica, e buscar quais são os processos e como torná-los excelentes. Então, processos como uma base universal para qualquer momento. Tá? Bom, vocês vão me perguntar, tudo bem, e o que é processo? É? Para quem não está acostumado ou não lembra ainda, não? Vamos resgatar um pouquinho. Processo é um conjunto de atividades que tem início, meio e fim. Óbvio, não é? Mas o que seria início? Início é desde o fornecedor, do input, da matéria-prima, dos componentes, de tudo que eu preciso para desenvolver algo. O que é o meio? É a transformação. É juntar todos esses componentes, juntar toda a matéria-prima, esses insumos, para produzir algum produto ou um serviço. E aí, o fim, quem é? Na verdade, são esses produtos ou serviços e os clientes. Então,
fica fácil, né? Tenho fornecedores, inputs, insumos, tem uma transformação, um processo no meio e, no final, clientes e saída. Logicamente que a gente não pode fazer simplesmente essa sequência e esquecer. Nós temos de resgatar lá no final com o cliente, com o resultado e ter o famoso feedback, né? Ou retorno para saber como é que foi. Se estou acertando, se eu preciso modificar alguma coisa, né? E retroalimentar todo esse processo aí para que ele seja cada vez melhor. Então, basicamente é isso, né? Processo todos nós temos. Daqui a pouquinho eu vou até dar alguns exemplos para cada área que nós iniciamos aqui. Dentro desse conceito de processos, existe uma metodologia, né, muito interessante chamada SIPOC, S-I-P-O-C, que vem do inglês de supplier, fornecedor, I de input, de entrada, P de processo, O de output e C de cliente, customer. Né? Então, esse SIPOC é bem interessante, porque se você começar a olhar cada um dos processos e começar a olhar quem fornece, o que fornece, qual o processo, qual o resultado, quem consome, cada um dos processos, se eu formatar, mapear, como alguns dizem, fica fácil de entender cada uma das partes e, posteriormente, a gente pode até medir para ver quais são os resultados e comparar. Então, o SIPOC, que é uma metodologia, um conceito aí bem interessante, bem difundido, ajuda nisso. Bom, Rocha, isso daí é para fábrica, né? Eu atuei numa multi aí muito tempo. Isso é para fábrica, para chão de fábrica, fabricação. Não. Isso serve para qualquer coisa. Existem exemplos e exemplos. Vocês querem exemplo? Olha, desculpa aí o horário, são 7h40 quase, mas dá para fabricar pizza, calzone ou aberta. Tá? Quem são os fornecedores? São os fornecedores de farinha, ovo, todo tipo de material que vai dentro da pizza. Tá? Então, esse material é fornecido por essas empresas. Os produtos, então, que eu comentei agora, ovos, farinha, tudo que é necessário para fazer a pizza. O processo é juntar esse material numa sequência pré-determinada, né? Tem um tempinho de preparar a comida. Depois, o resultado final é a pizza aberta ou calzone que você vai entregar para o cliente ou para o motoboy hoje em dia, né? Nós estamos na época do delivery, então você vai entregar para o delivery e ele vai dentro de uma embalagem, né, que aguente até chegar no destino e entrega para o cliente. Poxa, eu apliquei SIPOC, né, para uma pizza. Ou seja, os processos mais comuns podem ser mapeados, colocados dessa maneira. Queria também lembrar o seguinte, que todo mundo faz uma pizza, mas aquela pizza excelente, aquele processo excelente, como é que nós vamos produzi-lo? Né? Então, primeiro, vamos lembrar um pouquinho o que é excelência. Excelência é exceder expectativa, ir além do esperado. Tá? Ou seja, o cliente está esperando aquele produto, aquele serviço, aquele nível de atendimento e você supera, você faz algo diferente. Lógico que você precisa estudar um pouquinho o que sua concorrência faz, o que seu cliente gosta. Tá? Eu lembro que há pouco tempo, aliás, um bom tempo atrás, houve uma série de blackouts em São Paulo, capital, e alguns restaurantes reclamavam que não tinha energia. E uma pizzaria estava feliz, sorrindo, porque estava trabalhando como nunca. Por quê? O computador tinha um backup de algumas horas, né? um dispositivo lá, uma bateria extra, e aí entrava em contato com aquele cliente daquele dia e falava, olha, você sempre vem aqui pedir pizza tal, assim, assim, assado, eu tenho uma promoção hoje, quer que eu entregue? E a pessoa está dentro de casa, não pode sair de casa, não pode descer de elevador, aceitava na hora, já entregava e facilitava a vida de todo mundo. Então, é exceder expectativa. Cada vez melhor atender o cliente, cada vez melhor em qualidade, cada vez melhor no tempo, né? Com segurança, logicamente, no custo adequado e, principalmente, não podemos esquecer do seguinte, reconhecer os participantes, sejam eles colaboradores internos
ou externos. O que adianta você fazer uma excelente pizza e ter um motoboy que vai entregar de cabeça para baixo? Não dá. Então, tem que trabalhar com todos os participantes do processo e trabalhar de uma maneira que sejam excelentes, mostrar a importância dessa pessoa que está entregando esse produto. Da mesma maneira, do fornecedor que está entregando o queijo ou qualquer outro componente, se ele burlar a data de validade, se ele fizer algo de errado, e aquele componente não vai cair bem dentro da pizza e vai causar um efeito não desejado nos clientes. O cliente não vai reclamar com o produtor do queijo, vai reclamar com o produtor da pizza. Ok? Bom, rapidamente, vamos falar, então, em alguns referenciais de excelência. Quando que começou a excelência? Na verdade, existem vários registros, mas existe uma convergência no prêmio Malcolm Baldrige, em 1987, num prêmio nos Estados Unidos, para incentivar as empresas a competirem mundialmente, principalmente com os japoneses, né, com os orientais. No Brasil, em seguida, veio o Prêmio Nacional de Qualidade, que hoje são as melhores em gestão, da Fundação Nacional da Qualidade. Isso está muito ligado à globalização. É importante a gente lembrar que a excelência não tem um fim, ela é uma jornada. A cada etapa que você alcança, você celebra, você divulga e você planeja buscar um nível melhor. Tá? E algumas dicas que eu gostaria de passar para vocês na nossa experiência corporativa e hoje com franquia. É considerar, primeiro, quais são os meus indicadores-chave, ou KPIs. Não adianta ter um monte de instrumento no painel, lá, temperatura do óleo do freio, velocidade do vento. Não vou utilizar isso num veículo que transporta 4 pessoas. Eu vou utilizar o básico, que é necessário. Então, identificar e trabalhar com esses indicadores-chave, ou KPIs. Alguns estão chamando hoje também de OKR, né, Objetivos e Principais Resultados. Implementar metodologias que ajudem a buscar excelência e qualidade. Por exemplo, o Six Sigma, extremamente benéfico, barato, né, e com resultados fantásticos. E não se esquecer que existem especialistas, existem pessoas no mercado que já viveram e podem ajudar orientando, mostrando o caminho das pedras. Então, essas são algumas dicas que eu gostaria de passar para vocês. Também é importante lembrar que cada um desses processos, eles são compostos de subprocessos. Ou seja, por exemplo, na parte de gestão de processos, de projetos, gestão de projetos, você tem iniciação, você tem planejamento, você tem execução, você tem monitoramento e controle e tem o encerramento. Bom, cada um deles pode ter uma série de medições, indicadores. Cada empresa vai determinar o que é mais apropriado. Se você vai para outra área, por exemplo, qualidade e produtividade, nós temos lá atendimento ao cliente. Qual é o tempo que eu demoro para atender e dar uma solução para o cliente? Quantos dos clientes tiveram uma solução satisfatória? Quantos produtos ou serviços eu tive em defeito no campo, no uso, na área de vendas, na loja, ou durante a fabricação, montagem, instalação na minha fábrica? Os componentes que eu recebo de fornecedor, os desvios que eu posso ter no projeto, numa implementação do projeto, quantas vezes eu corrigi os desenhos, quantas vezes eu corrigi as folhas de processo ou a receita, Então, tudo isso são indicadores que eu posso trabalhar dentro de cada área, como qualidade e produtividade, para buscar excelência. Manutenção, equipamentos, instalações, veículos, tudo isso são macro áreas que podem ser divididas em subprocessos e buscar os indicadores, para identificar potenciais falhas. Eu consegui identificar que esse equipamento está com um ruído, que isso iria causar uma ruptura daqui a X semanas, e que se acontecesse essa ruptura no meio de um processo, eu teria que ficar com a máquina parada durante 2 dias. Agora, identifiquei, já consigo trazer as peças no fim de semana, faço o trabalho de reposição, não tenho interrupção no processo.
Então, são todas medições que vão buscar a excelência nesse processo de manutenção. Saúde, hoje em dia, quem não está falando de saúde? Tá? Como é que eu recebo as pessoas que têm que ser verificadas em termos de Covid, por exemplo? Eu separo das outras pessoas que não vão ao hospital, que vão ao hospital, mas não vão por causa de Covid, vão por causa de outras doenças, outras anomalias, outros problemas. Como é que eu separo? Como é que eu atendo? Como é que eu controlo aquele atendimento? Como é que eu faço a verificação de quem foi diagnosticado positivo e se ele sarou ou não? Então, tudo isso são processos e eu tenho que medir e para avaliar, para comparar. Bom, eu queria caminhar para o final aqui, é rápido, é um bate-papo com vocês, né? Mas lembrar que existem muitos benefícios em ser excelente nos processos. Primeiro é que nós vamos estar aplicando metodologias e ser reconhecido no mercado e na sociedade mundialmente. Não é aqui em Piracicaba, ou em São Paulo, ou no Brasil. É mundialmente que nós competimos. Se olharmos em volta, e o nosso colega Ivan vai falar já já, em termos de experiências internacionais de classe A, top, nós somos reconhecidos mundialmente por excelência dos nossos processos. Tá? Ter visão sistêmica da empresa, focar em resultados, tá? Cooperação interna, time que trabalha unido. Tem uma série de benefícios aí. Sem dúvida, traz redução de custos, tá? Traz maior satisfação do cliente, o que pode ser convertido em aumento de vendas e faturamento. Todo mundo sabe aí que um cliente fiel, ele compra mais e garante a continuidade dos nossos negócios. Então, pessoal, eu agradeço a participação de todos, espero ter contribuído, me coloco à disposição e queria lembrar uma frase de Aristóteles, e nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência não é um feito, e sim um hábito. Obrigado. Isso Passo aí, a palavra para professor. você, Evandro. Isso aí, muito bom. Eu falo que a maior força da natureza é a repetição. Quanto mais você repete, mais resultado você tem, né? Você ser constante é uma das coisas. Antes de ser excelente, você tem que ser constante, né? Eu tenho algumas considerações para fazer sobre todo esse assunto e eu vou deixar para o momento que a gente vai fazer um bate-papo. Enquanto isso, eu vou passar um recado rapidinho, tá, professor? Para depois passar a vez aqui para o nosso amigo Ivan. Antes, eu quero falar que estamos com as matrículas abertas aqui na nossa pós e você vai se deparar com professores aí nesse nível, né? Pessoas que sabem o que estão fazendo, que têm experiência suficiente para te ajudar aí a entrar no mercado de vez ou se qualificar, que é isso que todos nós buscamos, né? Entrar no mercado, ser reconhecido e ser visto como uma pessoa que tem a agregar nas empresas. E os nossos cursos aqui da pós podem te proporcionar isso. Lembrando que esta live é patrocinada por alguns cursos nossos. MBA em Gestão de Projetos, MBA em Qualidade e Produtividade, MBA em Manutenção e também MBA em Saúde. Esses são os cursos. Mas a nossa instituição ela tem 15 cursos, sendo 10 MBAs e 5 especializações. Então, se você tiver algum interesse, vai lá no nosso site para conhecer. Por enquanto, eu agradeço ao professor, a gente volta a ter um papo aí daqui a pouco e eu vou passar a bola para o nosso amigo Ivan Malizia, que é um cara que não só manja, como tem experiência pra caramba. A gente estava falando de avião aqui, é contigo, professor. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Boa noite, Evandro, Luiz. Reitero também aqui os parabéns pela iniciativa da FUMEP-EP por essa semana após, bastante rica, né? Eu vi, inclusive, o conteúdo dos outros dias, então vai ser bastante lucrativo para aqueles que tiverem acesso às informações. Então, eu vou falar sobre, o Luiz falou, por exemplo, sobre pizza, né? Fazer pizza e fazer avião, do ponto de vista dos conceitos que o professor Luiz passou, do SAIPOC, excelência em processos, não tem muita diferença, é só um pouco mais complicadinho. Eu gostaria de abrir um material aqui para tornar aqui o speech mais didático, né? Pode abrir, professor, pode abrir. Gente, quem ficou com vontade de pizza, escreve aí nos comentários, porque eu tô aqui querendo pizza já. Poxa vida. Vai lá, professor.
Ok, a minha tela está visível? Sim, perfeito. Eu só vou fechar minha câmera aqui, só um minuto. Pronto. Vamos lá, então. Bom, excelência em processos, né? Ou então, como fazer uma aeronave sair do papel, dos rabiscos de papel e chegar às mãos do cliente? Não de qualquer maneira, mas com prazo, com custo, qualidade esperados. E qualidade, entenda-se, uma fácil manutenção, segurança de voo, principalmente, é o que nos interessa muito como usuários das aeronaves, né? Então, o que a gente vê aqui? Para você partir para boas práticas da indústria aeronáutica mundial e brasileira também, né? O que seria, então, sair dos rabiscos de papel até chegar num avião para entregar para o cliente, seja aviação comercial, aviação executiva, militar. A coisa começa com a definição de um conceito e passa pelas outras fases. Em geral, são 6 fases importantes aqui, a gente vai ver rapidamente cada uma delas. Mas, ao passar de uma fase para outra, é preciso que haja, então, os chamados eventos de passagem de fase. Será que, por exemplo, definição de conceito, será que isso está parando em pé? Será que esse avião, de fato, pode ser tocado adiante em seu projeto? Ah, não está maturo. Então, volta-se, faz um feedback, como o Luiz comentou, antes de passar para o projeto preliminar, definições iniciais e assim por diante. Então, rapidamente, eu vou falar sobre cada uma dessas fases, respeitando aqui o nosso tempo, né? Então, o que seria uma definição de conceito, né? Bom, não tem nada de novo. Quem projeta, desenvolve e vende aviões, seja uma Embraer, uma Gulfstream, uma Boeing, assim por diante, tem que fazer, obviamente, uma pesquisa de mercado, uma análise dos concorrentes e também análise de novas tecnologias. Aqui entra a questão da excelência. Aqui pensa-se muito, e eu colocaria como uma das saídas, a proposta de valor definida. O que seria, então, a proposta de valor? É aquele fator que diferencia um negócio perante a concorrência. Então, se determinado fabricante quer entrar no mercado de jatos regionais de até 100 assentos, jatos comerciais, ele vai pesquisar a concorrência, ver as características de cada concorrente e propor alguma coisa melhor, alguma coisa que supere. Então, aqui entra em cheio a questão da excelência. Então, vamos criar o DNA de uma nova aeronave, mas já com um bom diferencial de mercado em relação aos seus concorrentes. Então, feita essa definição básica de conceito, eu já tenho os conceitos definidos, uma proposta de valor definida, isso aqui tudo a ver com excelência em processos, e aqui, muito importante, um plano de negócio emitido, né? Quanto vai custar, qual vai ser o preço de lista dessa aeronave, quantas aeronaves serão fabricadas na fase de produção seriada em relação ao mercado que foi pesquisado. E mercado, em aviação, você tem a aviação comercial de passageiros, aviação executiva, mercado executivo, aviação geral, pequenas aeronaves, asa rotativa, mais recentemente os eVTOLs, né, que são os futuros táxis voadores, também é um outro mercado agora que está nascendo, né? Então, assim vai. Feita a definição de conceito, né, a gente vai partir agora para a fase seguinte, não sem antes ver se o conceito está, de fato, consolidado. Agora a gente vai começar a detalhar um pouco mais as coisas. E aqui, muito importante também, entram os requisitos de certificação. Então, toda aeronave segue uma legislação aeronáutica muito pesada, muito detalhada, que prima, principalmente a segurança, né? Então, aqui tem os requisitos da ANAC no Brasil, da FAA, Estados Unidos, EASA europeia, assim vai. São centenas de requisitos para se projetar uma aeronave. E também é importante verificar os requisitos de mercado. Um mercado executivo, de longo alcance, por exemplo, o que esse mercado está exigindo? Está exigindo uma boa internet de bordo, está exigindo um sistema de galley que serve de refeições. Então, o mercado vai ditar o que tem de feature nessa aeronave. Na saída do projeto preliminar, como saídas, né? E vejam vocês que isso tudo é um macroprocesso que leva anos para acontecer, composto de pequenos processos individuais, né? Aqui na saída, eu já terei feito os ensaios de túnel de vento, o shape, aqui, o formato daquela aeronave já está consolidado, já é possível verificar, aqui é uma parte bem técnica, né, que são os cálculos de cargas de aeroelasticidade realizados. Então, isso tem a ver com os esforços que a estrutura do avião tem que sofrer, forças de inércia, deformações, forças aerodinâmicas. Isso você tem
é muito importante para fazer um bom projeto de asa, fuselagem, assim vai. Mas o avião não vive só de estruturas, de asa, de leme, de fuselagem. Existe um sem número de sistemas, né? Sistema elétrico, sistema hidráulico, propulsão, comandos de voo e assim vai. Vários, dezenas deles. Nessa saída, eu preciso ter as chamadas arquiteturas, os diagramas de bloco, por assim dizer, definidos em alto nível, minimamente já dimensionados. Aqui nós temos que pensar também na pré-seleção de fornecedores. O interessante é que em todo o macro processo, que pode durar até 8, 10 anos, do começo ao fim, eu tenho também que mexer com os fornecedores. Existem os fornecedores internos, os clientes internos, pensando agora fortemente no SAIPOC, que o Luiz se referiu. Então, aqui existe uma troca de entradas e saídas, quem fornece dados ou materiais, quem recebe, tá? Mas aqui nesse slide, eu me refiro aos fornecedores de itens comprados. Então, muita coisa, uma empresa como a Embraer ou a Boeing, ela não fabrica os seus próprios pneus, por exemplo, seus próprios motores. Para isso tem os fornecedores. Então, aqui é feita uma pré-seleção. Então, por exemplo, um gerador elétrico, eu sei que existem 10 fabricantes no mundo. Eu mando, então, um convite para que eles participem desse programa, né? E, ao mesmo tempo, já tem gente na produção, na manufatura, colocando seus requisitos preliminares. Como é que vai ser a linha de montagem dessa aeronave? Qual é a área que vai ter? Se vai ser montagem em docas ou seriada, em linha propriamente. Então, tem gente que está pensando no paralelo. Vamos para a fase seguinte agora. Então, as coisas estão ficando mais sérias, né? Mais detalhadas. Aqui eu já tenho dados para começar a pensar em desenhos de projeto, né? Então, nessas definições iniciais de projeto, continuamos verificando todas as centenas de engenheiros envolvidos e projetistas, continua de olho nos requisitos de certificação, requisitos de mercado, que, dado o tempo decorrido, podem haver novos requisitos de mercado, de repente os clientes podem querer algo diferente, né? Isso entra também nesse bloco. E aqui temos diversos, por assim dizer, microprocessos. E, por saída, eu já vou ter as minhas arquiteturas em baixo nível de detalhe, tá? Melhor dizendo, né? Aqui, por fim, eu vou ter já, dos 10 fornecedores para os quais eu enviei uma proposta, né, para que eles entrem no programa, digamos que 7 deram no bid, ou seja, olha, esse programa não me interessa. Ou então mandaram uma proposta tão fraca que eu já os descartei. Os 3 que sobraram, então, serão analisados aqui dentro desse quadrado com muito mais rigor. E aqui, finalmente, eu vou escolher um daqueles 3, fornecedor de motor, sistemas aviônicos, hidráulicos e etc. Eu tenho que já estar pensando aqui em como conversar com as autoridades certificadoras, tá? A certificação, ela move um esforço muito grande no projeto de aeronave. Eu tenho que começar desde cedo a conversar se a aeronave vai ser oferecida para o mercado brasileiro. Desde o comecinho, nós temos que começar a falar com a ANAC. Vai ser oferecida também para os mercados americano e europeu. Então, já começa um contato com a FAA, com a EASA, né? Enquanto isso, o pessoal de produção continua colocando lá e refinando seus requisitos, pensando nas linhas de montagem, no ferramental, principalmente. Vamos adiante. Isso aqui é uma escala de tempo, né? Em anos. Eu já conheço todos os fornecedores, foi assinado o contrato com quem vai fornecer o motor, aviônica, etc. Agora vamos conversar todo mundo junto. E aqui eu tenho definições conjuntas com os fornecedores. Será que aquela bomba hidráulica vai montar no motor que eu escolhi? Então, todas as interfaces vão ser combinadas e acertadas nesse bloco, dentre outros detalhes. Manufatura continua trabalhando. Aqui eu já tenho planos de certificação elaborados e, na saída, eu já tenho as estratégias definidas com as autoridades certificadoras. Então, daquelas centenas de requisitos que eu tenho que cumprir para o projeto ser certificado, eu já sei, junto à autoridade, que tais e tais requisitos serão demonstrados através de ensaio em voo. Outros serão feitos demonstrados em ensaio em laboratório, outros simplesmente com relatório de descrição. Então, eu tenho aquelas estratégias definidas. O tempo está correndo, né? Eu falei de 8, 10 anos, mas quem trabalha num projeto desse, o tempo passa até rápido, né? Aqui, por final, o processo produtivo já está definido, incorporado à planta. Então, em tudo isso, a gente observa o SAIPOC sendo exercitado assim continuamente em vários microprocessos. Então, vamos em frente.
Tá dando para acompanhar, gente? É muita coisa. Vamos lá. É um assunto denso, mas de muito valor, professor. Pode continuar. Então, é uma escala de tempo. Então, na fase seguinte, essa fase, pessoal, é bastante pesada. Aqui, nós já estamos, por assim dizer, cortando metal, né? Então, tudo tem que estar andando assim, com muita integração. Falaremos sobre integração dos times mais adiante, né? Não vai demorar muito. Então, aqui no projeto detalhado e certificação, eu estou já entrando com os desenhos do produto para mandar para a produção, vou mandar usinar peças, os fornecedores já vão entrar com as suas linhas de montagem também para me fornecer as caixas, os controladores, computadores, bombas, válvulas, etc., centenas de componentes, fios, cabos, e aqui eu já voltei, então, muita coisa realizada, né? Os protótipos fabricados, né? Através dos protótipos já foram feitos todos os ensaios em solo, ensaios em voo, né? Um programa que se preza aí, digamos, em um jato executivo de longo alcance, ele pode ter aí da ordem de 2.000 relatórios de certificação entregues para a autoridade homologadora, o mesmo número aí de horas de voo, de ensaio, cerca de 2.000, 3.000 horas de voo, horas de ensaios em laboratório. Então, o trabalho é hercúleo, é enorme, dependendo da complexidade da aeronave. As publicações técnicas é algo também que o cliente precisa receber, os manuais de voo para os pilotos, manuais de manutenção, tudo isso tem que estar já emitido. Alguns manuais, inclusive, passam pela autoridade certificadora. E, por fim, o nosso avião vai ser diplomado com o seu certificado de tipo, que se parece com um diploma de faculdade mesmo, né? E através desse certificado de tipo emitido pelas autoridades homologadoras, ANAC, FAA, etc., de posse dele, aí nós podemos finalmente, né, na última parte aqui, iniciar a produção seriada, né? Ocorre a entrada em serviço dessa aeronave, o primeiro cliente, depois vem os outros, né? E, bem, o pós-venda, então, por fim, chegamos aqui, passados aí 8, 10 anos, né? Nós temos aeronaves produzidas, atenção, mantendo repetibilidade, o 100º avião produzido tem que ser tão bom e representativo daqueles protótipos que eu ensaiei, porque, do contrário, fragiliza-se o processo de certificação, de segurança, né? Os clientes não podem ser deixados na mão, o pós-venda que é fundamental, inclusive é um serviço a ser vendido também, ok? E se caso ocorra alguma melhoria, alguma correção, isso também ocorre também na indústria automobilística, né? Prontamente isso tem que ser divulgado aos clientes, né? Eu gostaria de citar o exemplo do Boeing 777, que na semana passada foi sábado, isso foi mostrado na mídia aí, que um avião que decolou de Denver, com destino ao Honolulu, de imediato o motor direito começou a pegar fogo. Será que o Boeing 777 é um avião ruim? Eu diria que não. Eu diria que esse evento mostra que esse projeto é muito bom e seguiu as boas práticas de segurança, de engenharia. Por quê? Como é que pode uma aeronave daquela continuar voando, fazendo um voo seguro, um pouso seguro de volta para o aeroporto, com todo aquele incêndio no motor? Porque houve um projeto instalativo bastante cuidadoso, segregando a parte avariada, a parte falhada, o incêndio, longe dos comandos de voo, distante dos comandos do outro motor. Então, eu diria que foi um projeto, assim, de excelência, uma coisa muito bem feita, muito certificada e tolerante a uma falha gravíssima como foi aquela do motor. Já não podemos dizer o mesmo de um outro modelo, de outro produto da Boeing, que foi o 737 MAX, né? Que é aquele projeto malfadado que foi colocado em operação, meses depois caiu uma aeronave, depois caiu uma outra aeronave, e aí houve, infelizmente, um retrocesso daquele fabricante, né, em termos de qualidade. Até a autoridade homologadora teve que rever os seus processos internos também, que aí houve um erro crasso de projeto, infelizmente, não foi uma boa prática. Então, esse é um exemplo e um contra-exemplo, ok? Muito bem. Essa apresentação acho que já é conhecida de todos, né? Bastante humorística, mas tem muita seriedade por trás, né? Todos devem entender, afinal de contas, o que o cliente quer. Aí a gente vai voltar na primeira fase do projeto, que é
definição do conceito, será que nós fizemos uma boa pesquisa de mercado? E também, ao longo do projeto todo, quando entrou vendas, quando entrou engenharia, produção, todos entenderam exatamente os requisitos de mercado, os requisitos de cliente, tá? Sendo um pouco mais específico, né? E agora um alerta com projetos envolvendo equipes multidisciplinares. Imaginem vocês se um projeto for tocado assim e comandado só para a equipe de custos, ou somente pela estrutura, um avião feito com trilho de trem. É claro que tudo isso é muito exagerado. O cliente quer uma aeronave que atinja todo o seu equilíbrio, tá? No ITA costuma-se dizer que o melhor avião é aquele que tira nota 7, 6,5, assim, em todas as matérias. Esse é um bom avião, porque reúne aí um melhor equilíbrio de interesses, né? Então, a mensagem é essa. Você vai trabalhar num projeto com equipes multidisciplinares, é preciso ter uma excelente gestão integrada entre todas as equipes que compõem esse projeto, tá? Isso é muito importante. E aqui, colocando um pouco mais de bom humor, mas um bom humor com fundo de seriedade, que seriam os maus processos, só para a gente fechar aqui, né? Os processos que não têm excelência, que não seguem nada do que o Luiz nos ensinou. Quais seriam as fases daqueles processos que ninguém quer? De cima para baixo, os senhores podem ver aqui o entusiasmo, a desilusão, tem o pânico, não deu certo, quem foi o culpado, vamos punir quem? Os inocentes. E, por final, as homenagens aos não participantes. Eu quero agradecer, então, a oportunidade que nós tivemos aqui, diretamente de São José dos Campos, né, para contribuir com a Semana Após da FUMEP. Obrigado pelo convite aí, o Luiz, o Evandro, o Felipe, e ficamos à disposição aí para os comentários, para as perguntas. Muito obrigado. Professor, não sei não, hein, mas eu acho que fazer pizza é mais fácil. O Luiz, me ajuda aí. Eu acho que pizza é um pouquinho mais fácil. Foi excelente o exemplo, professor, porque eu acho que realmente o processo ele salva vidas, mas além de tudo ele também salva empresas, né? Eu acho que muitas empresas perdem e fecham e tem um desperdício ali que não tem controle por falta de bons processos, né? Ou de revisão de processos, né? Me corrija se eu estiver errado, professor Luiz, mas eu acredito que o processo é, por definição, o que faz as empresas crescerem, o que faz as empresas darem certo. Agora eu vou aproveitar e vou emendar uma pergunta aqui, mas antes eu queria falar que estamos com as matrículas abertas aqui na nossa pós e que se você já se inscreveu aí para receber o seu certificado, confirme a presença clicando no link que está sendo disponibilizado aí no nosso bate-papo, né, no chat aí do YouTube. E também dizer que nós temos aqui 15 cursos, sendo 10 deles MBA e 5 especializações. Entra lá no pos.fumep.edu.br e dá uma conferida. Professor, eu queria aproveitar e lançar uma pergunta aí. Eu trabalho um pouquinho com pequenas empresas, né? Eu dou um pouco de consultoria, então eu termino batendo nessa questão de processos também. E uma vez eu estava fazendo uma análise assim e eu vi um pico de lucro, né, num determinado mês, e eu perguntei para a pessoa: nossa, mas o que aconteceu, né? O que você fez que nesse mês deu tanto resultado para a gente poder replicar, né? A pessoa simplesmente não sabia. Então, como assim, né? Você tem um mês que foge completamente da sua média e você não sabe replicar o que aconteceu ali. Falta processo? É isso que está faltando? Emendado a isso, eu queria saber se a função da empresa é, por fim, ganhar depoimentos. Se no final das contas o que a gente precisa mesmo é de que as pessoas lá fora falem bem da gente, digam, faz ali que ali funciona, aquilo é bom, porque você vendeu uma coisa, né? Agora você ser vendido assim facilmente é outra conversa. Responde pra gente aí. Poxa, duas perguntas excelentes aqui, deixa eu anotar aqui. Ivan, depois você me ajuda também, mas rapidamente, eu brinco muito quando se fala numa sala de aula, né? E às vezes eu pego no pé do pessoal e falo: que instrumentos que você tem no painel do seu carro? Aí tem esse, tem o famoso contagiros, né? Rotações no motor.
E aí a gente pergunta, mas você usa para quê? Ah, eu uso para trocar marcha. Eu falei, opa, peraí, vamos ver direito. Seu carro é manual ou automático? É automático. Então você não usa para nada. Então, respondendo a sua pergunta em termos de gestão, de controle, o que acontece? Existem certas avaliações, certas informações que são críticas da empresa. Faturamento é uma delas. Você tem que saber todo dia o que está acontecendo. Você tem uma meta de faturar, de vender naquele mês 10 mil reais, e você vai acompanhando dia a dia o que está acontecendo. É uma das áreas mais críticas. O pessoal de TI, que dá suporte aos sistemas, aos equipamentos, não pode falhar impressora de nota fiscal, não pode falhar equipamento, faturamento, tem que ser. Então, alguns indicadores como faturamento são fundamentais para uma empresa. Outros, somente se acender uma luz vermelha. Aí você para e vai ver o que está acontecendo, que é o caso no carro, né, da bateria. Ninguém está vendo a amperagem o tempo inteiro ali, se está carregando quantos miliamperes ou não. Você tem uma luzinha vermelha que acende dizendo, olha, o alternador não está funcionando, não carrega a bateria. Então, em outros casos, em outros indicadores, você tem um alerta, talvez mensal, né, mostrando, olha, tem alguma coisa estranha, você precisa ir a fundo, medir, talvez, no próximo mês, para ver o que aconteceu. Agora, faturamento, o que deu mais, é um fator, é um KPI, não o Key Process Indicator, fundamental, como eu acredito que no avião também, né, Ivan? Por favor, alguns instrumentos são básicos. Você pode complementar, por favor? Tá sem áudio, professor. O senhor desligou o áudio. O áudio. Eu acho que o Ivan não está nos escutando. Ivan, você está nos ouvindo? Desligou, o senhor desligou o áudio. Vamos lá. Isso, salve. Estão ouvindo? É que eu estava no YouTube lá. Pode deixar ligado que deu o controle aqui, professor. Ok. Então, Luiz, eu acho que é por aí mesmo. Você se refere, no caso aí, à situação normal, por exemplo, da pilotagem de uma aeronave, né? Então, não existe uma alternativa, uma interpretação múltipla de se uma luz acende. O que existe é processo, é procedimento, né? Eu tenho um procedimento a seguir, não tem nem que racionalizar muito em cima. Ele segue aquele manual, aquele procedimento e vai. Não sei se foi essa a linha de pensamento sua. Isso. Ok. Evandro, então, a segunda pergunta que você colocou, na verdade, é até quase uma afirmação, né? De buscar aí o cliente contente, satisfeito e que vai falar do seu produto, do seu processo, da sua empresa. É isso mesmo. Aliás, hoje, um dos tópicos mais avançados em vendas, tá, é justamente uma coisa chamada de flywheel, tá? Traduzida para o nosso bom português, é o volante. É uma peça que vai no motor, tá? Onde você dá um start, dá um início, motorzinho de arranque ali liga eletricamente, e essa peça começa a girar, e pelo peso, pela inércia que ela tem, ela continua e vai ajudando o motor a funcionar. E quanto mais rápido ela virar, mais ela mantém. E aí nós usamos isso dentro da nossa franquia, dentro do trabalho aqui, os nossos clientes, não só o atrair, mas encantá-lo, porque é ele que vai fazer o referencial, é ele que vai divulgar o nosso produto. É ele, como, por exemplo, se daqui a pouco eu mostrar para ti um aplicativo novo que permite saber se vai chover nos próximos 5 minutos. Você vai gostar, vai instalar no seu celular, no seu smartphone, e já vai mandar para a família inteira, para todo mundo, esse aplicativo. Gente, é isso daí, é encantar, é deixar o cliente tão contente. Não, se alguém souber fazer esse aplicativo, eu entro de parceiro aí, hein? Olha, depois eu te falo, tem de 15 em 15 minutos um site da Unesp aqui que mostra isso, mas depois eu te falo afora. Mas, de qualquer maneira, esse flywheel é justamente ter esse volante, descobrir quais são os possíveis atritos, entender, receber o feedback, aí a resposta do cliente e encantá-lo, superar, né? É servir uma pipoca agora, porque muita gente vem fazer o curso, não teve chance de passar casa,
Então serve uma pipoca, uma bolachinha, um chá, um café, é isso que a gente faz como diferença, ok? Beleza. Então, não sei se eu respondi as duas perguntas. Respondeu sim. Professor, tem uma pergunta aqui de um outro professor, que é o professor Marcelo Palma. Ele está perguntando o seguinte: quais as restrições que as empresas nacionais possuem para alcançar a excelência em pessoas, estruturas e tecnologias? Muito boa pergunta do meu amigo Marcelo. Essa questão de restrição, na verdade, não existe uma restrição. Existe sim um trabalho árduo em se mudar uma série de pontos. Primeiro, trabalhar com a alta direção não é complicado. Você pode trabalhar facilmente de um presidente, de um diretor, de um dono, mostrando os benefícios que vão ser alcançados em buscar esses resultados. Ok. Com o pessoal de base é extremamente fácil também. São pessoas diretas, pessoas que conhecem e sabem que aquilo vai melhorar. Tá? Você mostrando, exemplificando é fácil. O grande desafio é o nível, a gestão intermediária, onde existe o receio do novo, existe o receio de sistemas que vão entrar e a pessoa perde, né? Imagina, você é um supervisor com 15 anos de empresa, conhece aquele sistema e vem um outro sistema novo que o estagiário que acabou de entrar essa semana vai aprender juntinho com você. Então, esse é o maior desafio numa questão como essa. Em relação à cultura também, nós estávamos até conversando um pouquinho antes, né? A cultura de cada país, e infelizmente nós temos alguns desafios na nossa cultura, por exemplo, o atraso, né? De se chegar numa reunião um pouquinho antes, se preparar e chegar na reunião. Esse é um ponto básico. Então, eu não diria que existem restrições, mas existem questões que nós precisamos trabalhar muito bem, tanto na organização quanto na cultura que vai se trabalhar, na cultura daquela empresa, para que a gente tenha o melhor resultado. Existem várias ferramentas, uma é a comunicação, outra é a participação direta, o exemplo de cima, olhando e participando, tá? Então isso facilita muito. E, sem dúvida, pessoas experientes com consultoria, pessoas que já passaram por todos esses desafios em outras empresas, ajudam muito, tá, a resolver, a diminuir essas barreiras. Espero ter respondido ao colega Marcelo. Sim, respondeu sim, professor. Existe uma ferramenta, por exemplo, que é para você fazer gestão de ligações. E daí, com um custo bem baixo para empresas, você consegue ali controlar o que está sendo falado para o seu cliente final. Porque eu tenho a impressão, aí me corrija se eu estiver errado, de que às vezes a empresa faz todo um trabalho excelente, ela tem um produto bom, ela tem todo um mecanismo bom, ela está ali na sua excelência, mas no finalzinho, na ponta, às vezes você tem ali um porteiro que não atende bem quem chega lá, alguém no telefone, e você perde a venda. E daí você perde, eu falo em vendas, tá? Mas pode ampliar para qualquer tipo de negócio. É que eu fico meio focado no campo das vendas, né? E daí, às vezes, eu tenho essa impressão. E aplicando ferramentas como a gestão de ligação, por exemplo, a gente conseguiria controlar isso, porque uma simples orientação você conseguiria direcionar para aquele cliente ficar alinhado com a filosofia da empresa de excelência. Existe um caminho para isso? É mais ou menos isso? Sem dúvida, as experiências que eu tive em diversos projetos, em diversas certificações para excelência, eu pude observar que todos são importantes. E você comentou, até, se me permite até sugerir que não é o fim, mas o começo, o porteiro. Sim. A pessoa chega na empresa, a entrada ali, né? E vai ser recebida. Ela é recebida como uma pessoa mal-humorada. Eu falei no campo da decisão, né? Geralmente a pessoa que está lá na ponta, ele não decide, né, como que vai ser. Mas exato. Sim, é a primeira pessoa. É importante mostrar para essa pessoa quanto é importante o papel dela. A gente não precisa também florear tanto, né? Às vezes um faxineiro, chamá-lo de especialista classe A em higienização, né? Mas eu costumo brincar aqui na nossa
modesta escola, é que a nossa faxineira Margarete, quando vem uma visita aqui, eu apresento, olha, essa daqui é Margarete, ela que é responsável pelo nosso bem-estar aqui dentro. Com ela a gente está tranquilo que o Covid, se passar aqui, ele morre, né? Ela faz toda a higienização. Obrigado, Margarete, um ótimo dia. Então, esse é o tipo de participação, e ela, né, quando conversar com as pessoas, se alguém perguntar o que você faz aqui, você sentir parte da empresa, né? Eu faço parte da empresa. Tá? Então, por ter uma recepção, entender como é que funciona, por que é importante, como que a gente deve tratar os clientes, não é puxar o saco, se bajular, mas ser agradável, oferecer um café, uma água, né? Então, isso é extremamente importante. E não só dentro da nossa casa, da nossa empresa, os nossos fornecedores, os nossos revendedores, toda a extensão é extremamente importante. Lógico que não dá para fazer tudo de uma vez. Nós temos que planejar e multiplicar isso. Então, dentro do nosso fornecedor, quem que pode ser trabalhado para fazer esse trabalho lá? Dentro do nosso revendedor, dentro da pessoa que está no campo, como é que a gente pode fazer? Se a pessoa chega lá, um representante da empresa reclamando do horário, do chefe, não tem sentido. É um time só. Então, isso precisa se trabalhar muito bem. Espero ter respondido a sua pergunta. Sim, é aquela coisa, né? Você entra num site, aí tem o chat lá, aí você faz uma pergunta e não tem resposta. Então, para que ter aquilo, né? É melhor não ter. Então, às vezes o processo ele consiste nisso, né? Às vezes você quer oferecer muita coisa e não tem braço suficiente para atender tudo, quando se você centralizasse suas energias, suas forças, talvez conseguisse a excelência oferecendo menos, né? Talvez conseguisse trabalhar a excelência. Eu achei que respondeu sim. Gostaria das considerações finais aí de vocês. Gostaria daquela pizza, né? Fiquei com vontade aqui. E que o nosso amigo Ivan também possa nos disponibilizar aí alguns ensinamentos sobre aviões, que ficou bem interessante aqui, né? Então, deixo aí com vocês a palavra final e quero dizer que estamos com as inscrições abertas aqui para os nossos cursos. Venha fazer pós com a gente, que com certeza o mercado de trabalho agradece. Eu deixo aí com vocês a palavra. Ok. Bom, deixa eu rapidamente agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo excelente trabalho que a FUMEP, EP, desenvolve, a transmitir conhecimento, compartilhar conhecimento e aprender. Nós estamos aqui aprendendo junto com todos, né? Então, isso é muito bacana. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Queria também, esqueci de citar, a Embraer ganhou o Prêmio Nacional de Qualidade, ou no caso, Melhor Gestão, agora, né, em 2014, recentemente. Então, você vê que são empresas sérias. Aqui na região temos várias, a Caterpillar, onde eu atuei também, desde 99, que tem essa premiação ou está participando. Então, isso é muito bacana. Na região, nós temos vários exemplos, e estar sendo preparado, ou estar se preparando dentro da FUMEP, com esses cursos de MBA, significa que você se prepara a entrar no nível dessas empresas. Quando fizer uma entrevista, você sabe o que é qualidade, você sabe o que é gestão de processo, você sabe o que é excelência, você já vai entrar discutindo no mesmo nível, com certeza. Que abre portas, né, professor? Eu tenho um depoimento que é o seguinte, eu tenho 2 graduações e antes eu não tinha da EIP, e no dia que eu concluí a EIP, as oportunidades de emprego apareceram, pessoas me procuraram porque abre portas, né? É um diferencial na hora. Isso daqui não é porque eu trabalho aqui, não, é de coração. Você tem um diploma que leva o nome da nossa instituição, te abre portas, te proporciona encontrar pessoas aqui, como os senhores que são excelentes, que têm aí um campo de atuação com muitos contatos, né? Então eu realmente falo isso daqui como depoimento, porque é verdade, e eu sempre falei para as pessoas que aqui se encontram estudando, te abre portas, porque além de tudo a gente tem, né, uma rede de contatos que realmente te proporciona isso. Mas obrigado por lembrar. Sim. É só um último comentário, eu não mostrei, mas tem todo um material de suporte, e nós desenvolvemos, não só contamos histórias ou contamos, né, falamos bastante, mas como o próprio Ivan mostrou, e eu tenho material disponível para quem nos procurar depois,
baseado citando fatos e dados. Então não é uma narrativa, não é uma historinha. São fatos e dados, são informações compiladas mundialmente e regionalmente. Faz assim, professor, se alguém se interessar, manda um e-mail para a nossa pós-graduação. Você pode mandar direto para o nosso e-mail ou entra lá no nosso site. Ele tem um campo, né, pós.fumep.edu.br, tem um campo para você preencher. Manda um e-mail solicitando, que daí eu entro em contato com os senhores para disponibilizar esse material. Pode ser? Perfeito, combinado. Esse vídeo vai ficar no YouTube, então pode ser agora ou mais para frente pode aparecer esse interesse. Daí, pela disponibilidade, eu agradeço e a gente pode fazer assim? Se soubesse, tinha caprichado na maquiagem. Eu também. Não, o conteúdo fala por si só. É muito conteúdo. Obrigado, Ivan, por favor. Ok, então, obrigado, Luiz. Primeiramente, agradecendo a oportunidade que nos foi dada daqui de São José dos Campos, né, falar um pouquinho aqui também da indústria aeronáutica e o quão aderente ela é com esses conceitos importantes aí de excelência, de processo que o Luiz mencionou, né? Bom, a mensagem que me ocorre para os alunos, né, da FUMEP, os potenciais alunos, né, é que lembrando que costuma-se dizer que ações se compram na baixa. É nessa baixa da economia nacional e mundial que os alunos precisam pensar em se aprimorar. É esse o momento de vocês, alunos atuais, alunos em potencial, né, alunos da FUMEP, né, melhor dizendo, aproveitarem. O momento é esse, porque a economia vai voltar a aquecer, vão se abrir muitas oportunidades para os pós-graduados, nos MBAs, os vários que estão sendo oferecidos pela FUMEP, e eu estou certo de que, se vocês todos estiverem devidamente preparados, o mercado vai encará-los como diferenciais. Então, aproveitem, aprimorem-se, porque o momento é esse. É agora, muito né? Obrigado. Esse é o ano da transformação. Eu comecei o vídeo falando isso, né? Esse é o ano da transformação. Faça você a sua. E eu vou usar a frase do Luiz, né? Seja consistente, né, antes de ser excelente. Não é isso? Porque a excelência, ela vem ali com a consistência. Então, vamos lá arregaçar a manga e aprender sempre mais e ter aí as conquistas. Professores, muitíssimo obrigado. Foi um conteúdo excelente. Vai ficar aí no YouTube para quem quiser. Eu agradeço mesmo e até a próxima. A gente já fica aí com o convite em aberto, tá bom? Um abraço. Obrigado, um abraço a todos. Abraço. Olá, eu fiz o curso de pós-graduação em Gestão da Qualidade e Produtividade pela FUMEP e me formei em 2019. O curso ele foi muito importante, pois ele me trouxe um conhecimento aplicável incrível e me capacitou, fazendo com que eu tivesse mais confiança comigo mesma, me dando mais visibilidade também no mercado profissional. O curso ele me proporcionou um aparecimento de novas oportunidades profissionais após eu ter me formado. E tanto é que após a minha formatura, em 2019, alguns meses depois, eu consegui a minha tão sonhada posição em uma empresa multinacional do ramo alimentício. Então, assim, eu recomendo o curso para todas as pessoas que buscam o conhecimento de qualidade para que elas consigam atingir tanto seus objetivos profissionais quanto seus objetivos pessoais. Até mais! Ter participado do curso de pós-graduação em Gestão da Construção Civil da FUMEP foi uma experiência muito positiva. O curso é bastante completo e agrega muito conhecimento aos alunos. E tudo isso aliado aos ótimos professores que estão sempre antenados ao mercado, contribui para o dia a dia do profissional. Além disso, essa pós-graduação possibilitou que eu alcançasse um cargo maior e aumentou o meu network. Com certeza recomendo bastante o curso. Eu sou gerente de pessoa física em uma instituição financeira. Eu conto hoje para vocês sobre um curso que eu fiz de gestão de pessoas. Esse curso contribuiu muito no meu crescimento profissional e pessoal. Eu tive excelentes oportunidades na minha carreira a partir desse curso. É um curso que é fácil de entender, os professores são excelentes. Eu recomendo, façam um curso de gestão de pessoas na faculdade FUMEP. Olá, meu nome é Genilson e venho falar sobre o curso de pós-graduação em Gestão Estratégica de Projetos oferecido pela FUMEP. Para o profissional que busca desenvolvimento na carreira, a pós-graduação é uma excelente opção e a FUMEP oferece cursos em diversas áreas do mercado.
Eu estou concluindo o curso de Gestão Estratégica de Projetos e posso falar com propriedade que a opção pelo desenvolvimento na FUMEP foi muito assertiva. A instituição conta com professores dedicados e atualizados. O ambiente é agradável e adequado para o aprendizado. Eu estou muito satisfeito e indico a FUMEP para o seu desenvolvimento. Venha você também fazer parte da FUMEP, venha fazer parte dessa história. Muito obrigado e fique com Deus. Eu sou aluno de pós-graduação em Finanças e Controladoria da EEP FUMEP. Nós estamos vivenciando uma experiência fantástica, onde estamos tendo as nossas aulas online, através da plataforma Teams. O curso está excelente, a coordenadora é fantástica e os professores são altamente graduados. Nós temos uma interação excelente com os mesmos e é um curso que eu recomendo a todos.